אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. Você já se perguntou por que os judeus são perseguidos ao longo da história? Porque eles foram acusados de heresia e perseguidos pela Inquisição? Porque eles foram sistematicamente exterminados durante o Holocausto? Por que eles ainda são alvos de ataques terroristas e discriminação hoje? E por que Israel é o sinal do fim dos tempos, descrito por Jesus? E será que o que está acontecendo hoje em Israel pode indicar que o fim está próximo? Este vídeo explorará algumas das principais razões pelas quais os judeus foram e são perseguidos até hoje. Os judeus são um povo com uma longa e rica história. Eles são o povo mais antigo do mundo a praticar uma religião monoteísta, na qual Deus os escolheu como seu povo. Deus escolheu os judeus para que eles fossem um exemplo para o mundo. O povo judeu recebeu as leis de Deus com instruções sobre como viver uma vida justa e piedosa, e que eles ensinassem outras nações a fazer o mesmo. E deles nasceria o Messias, Jesus Cristo, que traria a salvação para toda a humanidade. Sendo claro que Deus tem um propósito para os judeus e que eles desempenham um papel importante em seu plano para a humanidade. Profecias se cumpriram e outras ainda se cumprirão através deles, como a profecia da restauração do Estado de Israel, a batalha de Gog e Magog, a reconstrução do Templo de Jerusalém e a grande batalha no Armagedon. Essas e muitas outras profecias acontecerão em Israel, o país dos judeus. Essas profecias são fundamentais para a vinda de Jesus. Sabendo disso, o diabo quer a todo custo aniquilar o povo de Deus, a todo e qualquer custo, como se fosse um ódio inconsciente que muitos têm deles, ódio transplantado por Satanás. Percebe-se que existe algo metafísico, algo mágico envolvendo os judeus, e sendo sua religião um dos pontos de sua perseguição, além de motivos étnicos, econômicos e territoriais. Os judeus foram perseguidos, torturados e expulsos de sua terra várias vezes ao longo da história, assim como prevê as profecias, dentre elas a de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 62 ao 67, na versão NTLH. Vocês, que já foram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão um punhado de gente, porque não obedeceram às ordens do Senhor, nosso Deus. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentassem em número, assim também terá prazer em castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir e que vai ser de vocês. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo à outra. Vocês não terão sossego nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo. Dia e noite, o medo os acompanhará e vocês ficarão desesperados da vida. Vocês terão tanto medo e verão coisas tão terríveis que de manhã dirão: tomara que já fosse noite. E ao cair a noite dirão: quem dera que já fosse dia. Os judeus, por serem um povo escolhido por Deus, tinham uma imensa responsabilidade. Além de uma aliança com Deus, sempre foram abençoados e prósperos. Porém, na prosperidade sempre esqueciam e abandonavam a Deus e seus mandamentos. Praticavam uma série de pecados e assim Deus se afastava, caindo sobre eles a ira e a justiça divina, os levando ao arrependimento e reconciliação com Deus. Esse ciclo se repetiu inúmeras vezes. Jerusalém, considerada a cidade santa, retornou para os judeus com a criação do Estado de Israel no ano de 1948. Desde a antiguidade até a criação do Estado de Israel, no século XX, os judeus sempre percorreram e ocuparam diferentes regiões pelo mundo,
por onde passaram e se fixaram, acabaram exercendo grandes atividades intelectuais, comerciais ou foram perseguidos pelas populações locais. A grande saga do povo judeu começou no ano de 935 a.C., com a morte do rei Salomão, filho de Davi. Com sua morte, ocorreu a divisão entre as 12 tribos de Israel, constituindo a formação de 2 estados, o reino de Israel, as 10 tribos do norte, e o reino de Judá, as 2 tribos do sul. Os habitantes do reino de Israel ficaram conhecidos como israelitas, e os habitantes do reino de Judá foram chamados de judeus. Após a divisão das 12 tribos, enormes crises sucederam no ano de 721 a.C., e assim os assírios submeteram o reino do norte, ou reino de Israel, ao seu domínio, e os levaram cativos para o Império Assírio. Fato que levou ao desaparecimento das 10 tribos, restando apenas o reino de Judá, as 2 tribos do sul. No ano de 596 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, submetendo-os ao chamado cativeiro babilônico, além de destruir também pela primeira vez o Templo de Salomão. Os judeus foram libertados da Babilônia no ano de 538 a.C., após os persas conquistarem a Babilônia. Eles permitiram o retorno dos judeus à sua terra, Canaã, região que passou a ser dominada no ano de 332 a.C. por Alexandre, rei da Macedônia. E em 63 a.C., os macedônicos e Canaã foram conquistados pelos romanos. Já em 72 depois de Cristo, os judeus organizaram revoltas, duramente repreendidas por Roma. E assim os judeus foram expulsos de sua terra mais uma vez e se dispersaram pelo mundo. Posteriormente, os romanos mudaram o nome da terra para Palestina, como forma de puni-los. Ocupando diferentes regiões pelo mundo, os judeus conviveram em pequenas comunidades. Apesar de não possuírem um estado, eram considerados uma nação e procuravam conservar sua identidade cultural por meio da língua, religião, costumes e hábitos. Na Europa medieval, ocuparam principalmente a região da Península Ibérica, região que corresponde a Portugal e Espanha. Antes do ano 1000, tinham liberdade religiosa e influenciavam o desenvolvimento cultural e científico. No ano de 1095, começaram a ser perseguidos pelos cristãos, porque a Igreja Católica julgou os judeus como responsáveis pela morte de Jesus Cristo. A partir desse fato, a civilização judaica sofreu constantes ataques nas cidades europeias, enclausurando-se nos guetos. Milhares de judeus foram vítimas da Santa Inquisição, tribunal da Igreja Católica que julgava os hereges. A partir da Idade Moderna, os judeus foram expulsos da Península Ibérica. A grande maioria das comunidades judaicas teve que se instalar em regiões protestantes no norte da Europa. Após o advento dos direitos universais do homem, durante a Revolução Francesa, os judeus passaram a gozar de certa liberdade religiosa e desenvolveram várias atividades no continente europeu, em diversos setores tais como bancos e indústria, além de atividades intelectuais como ciências, artes e filosofia. Com grande ascensão econômica e intelectual no século XIX, diante de tanta prosperidade, vários países começaram a acusar a comunidade judaica de querer dominá-los. Nesse contexto começaram a surgir ideias de aversão e preconceito contra os judeus, o antissemitismo. Ainda no século XIX, surgiu entre a civilização judaica o desejo de retornar ao seu território de origem, a Palestina, e criar um Estado judaico nesse território, movimento político nomeado de sionismo. Já no século XX, a comunidade judaica foi vítima de uma das maiores atrocidades da história, o chamado Holocausto, instituído pelo líder nazista Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. $6 milhões de judeus, dentre eles 1,5 milhão de crianças, foram mortos, onde se criaram a indústria da morte, fato inédito na história da humanidade, onde foram criadas fábricas para torturar e matar pessoas, os campos de concentração. Após o término da guerra, o movimento sionista reivindicou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a criação do Estado de Israel na Palestina. No ano de 1948 foi
criado o Estado judeu, Israel, contrariando os palestinos e árabes que viviam na região. Milhares de judeus retornaram. A partir da criação do Estado de Israel, vários conflitos étnicos e guerras passaram a ser constantes na região, conhecida como Faixa de Gaza. Esses conflitos entre árabes e judeus vêm desde a antiguidade, quando Deus prometeu a Abraão que ele teria uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e a areia do mar. Abraão e Sara eram idosos quando receberam a promessa divina. A idade avançada deles tornou a promessa ainda mais extraordinária, pois a concepção natural tornou improvável. Além disso, Sara era estéril desde a juventude, o que agravava a situação. A espera e a incerteza que eles tiveram na promessa de Deus os levou a tomar uma decisão que não era a que Deus propôs. Sara sugeriu que Abraão tomasse sua serva egípcia Agar como esposa. Abraão concordou e Agar engravidou, então nasceu Ismael. Ismael foi o pai das 12 tribos que se tornaram os árabes. 14 anos depois, como Deus falou, nasceu Isaac. Abraão já tinha 100 anos. Isaac é o pai de Jacó, que depois passou a ser chamado de Israel, que virou o pai das 12 tribos de Israel, o ancestral dos judeus. A impaciência, principalmente de Sara, em tentar cumprir a promessa divina por meios humanos, teria consequências desastrosas, resultando em conflitos entre Sara e Agar, que se estenderiam até os dias de hoje através de seus filhos. Esses conflitos destacam as consequências adversas de decisões baseadas na impaciência e falta de confiança nos planos de Deus. O cumprimento de uma promessa divina que parecia impossível aos olhos humanos, a incredulidade inicial de Sara é transformada em fé, realizada com o nascimento de Isaac. A chegada de Isaac aumenta as tensões familiares que culminaram na expulsão de Agar e Ismael, percebendo que aí já se nascia também a rivalidade entre esses povos, pois esse momento ilustra as complexidades resultantes das escolhas humanas em contraste com as escolhas divinas. A rejeição inicial por parte de Sara e a subsequente expulsão para o deserto deixam Ismael e Agar em uma situação difícil. A dinâmica familiar é marcada por tensões e sentimentos de abandono. Ismael, como filho rejeitado, enfrenta questões de identidade e pertencimento no deserto. Agar e Ismael experimentam a solidão e a incerteza. Em um determinado momento, a situação de Agar e Ismael no deserto tornou-se desesperadora. A água acabou e eles estavam enfrentando a perspectiva de morrer de sede. Em seu sofrimento, Agar coloca Ismael próximo a uma árvore e se afasta, não podendo suportar ver seu filho morrer. Nesse momento crítico, Deus intervém. Um anjo do Senhor diz a Agar para não ter medo e promete que Deus ouviu o choro de Ismael. O anjo revela que Deus providenciará uma grande nação a partir de Ismael. Deus então abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água nas proximidades. Após a intervenção divina, Ismael e Agar continuam a viver no deserto de Parã. Ismael cresceu, tornou-se um exímio caçador, perito em arco e flecha, e seus descendentes dariam origem aos árabes. Já Isaac seria o descendente do povo da promessa, os descendentes de Jesus. E após Jesus veio os cristãos, e juntando todos esses povos irmãos, judeus, árabes e cristãos, Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão, que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. Os judeus e árabes compartilham uma história em comum que remonta a milhares de anos. Ambos os povos são descendentes de Abraão. No entanto, ao longo da história, os árabes e os judeus também tiveram conflitos. Esses conflitos foram motivados por uma variedade de fatores, incluindo disputas territoriais, diferenças religiosas e rivalidade política. Será que o que está acontecendo hoje em Israel pode indicar que o fim está próximo? Sim. Será que isso significa necessariamente que o fim esteja próximo? Não. Sim e não. O próprio Jesus explicou bem. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim.
O conflito em Israel tem sido uma realidade. Sempre que Israel tem existido como nação, as tentativas de destruir Israel completamente sempre falharão. Os perseguidores de Israel vêm e vão, mas as perseguições irão permanecer até a segunda vinda de Cristo. No entanto, a Bíblia diz que haverá terrível conflito em Israel durante o final dos tempos. É por isso que esse período é conhecido como a Grande Tribulação, tempo de angústia para os descendentes de Jacó. Isso é o que a Bíblia diz que estará acontecendo no fim dos tempos. Guerras e conflitos entre as nações, fome e escassez de alimentos, doenças e epidemias, catástrofes naturais, a ascensão do anticristo que irá perseguir os cristãos, o arrebatamento da igreja, onde todos os cristãos fiéis serão levados para o céu. Esses eventos causarão grande temor e ansiedade para muitos cristãos, mas esses são os sinais da vinda de Jesus com poder e grande glória. E após isso, um período de paz e justiça que nunca existiu antes. O pecado e a morte serão vencidos e o mundo será governado pelo amor de Deus. E assim se cumprir as profecias. Não haverá mais guerras, pobreza, fome ou doença. Todos viverão em perfeita comunhão com Deus e uns com os outros. Jesus derrotará Satanás e seus seguidores e estabelecerá o seu reino eterno. Amém, meus irmãos? E se você gostou do vídeo, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus.